todos e a todas. Hoje iremos falar sobre embriologia. Então, a aula de embriologia de hoje já enviei para vocês, o PDF, obviamente, e irei pular algumas partes, só para deixar bem cientes vocês aqui que estão me olhando. Essa parte de história vocês irão ler aí na casa de vocês, que é uma parte bem tranquila, e para o vídeo ficar mais curto, irei focar nas partes principais, ok? Então vamos aqui pulando. Hoje está um pouco mais chique, eu tenho até um mousezinho aqui que vocês podem ver. Vou pulando aqui, cadê? Ver se eu sei mexer nisso daqui. Então, a embriologia. Chamamos de embriologia a ciência responsável pelo estudo da origem e do desenvolvimento de um ser humano. O início desse processo ocorre quando um ovócito é fertilizado por um espermatozoide, gerando assim um zigoto. À medida que o zigoto vai se desenvolvendo, forma-se um embrião e posteriormente um feto. Então vamos aprender hoje todo esse processo inicial, que são das células germinativas, um processo que chamamos de meiose. Depois desse processo de meiose, vamos aprender sobre a união do espermatozoide juntamente com esse ovócito. E esse processo vamos chamar de zigoto e vamos ver toda a sua clivagem, que são os seus cortes, suas divisões, até chegar a uma mórula, posteriormente criar um embrião, gerar um embrião. A gente vai aprender sobre tudo isso ao longo dessa aula. Lembrando que hoje a gente vai passar um pouquinho do processo de meiose até o início do processo de zigoto e posteriormente vamos finalizar com esse embrião. Então vamos pular, como falei, esses fatos históricos que são bem interessantes, vocês irão ler aí na casa de vocês. E agora a gente vai falar sobre os gametas. Os gametas são células germinativas e haploides, portanto precisa ter um número de cromossomos reduzidos pela metade. Isso é super importante porque vamos ver que esse processo de meiose é um processo reducional. Então essas células, as nossas células somáticas, são células diploide, que são 2N igual a 46. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que essas células têm 23 pares de cromossomos. Esses 23 pares de cromossomos dão um total de 46 cromossomos. E já essas células germinativas, elas têm que ter a metade desses cromossomos. Por quê? Porque o espermatozoide, juntamente com esse ovócito, eles irão se unir. E quando se unir, eles vão fazer uma soma. Então imagina que for uma célula, se fosse uma célula somática, 46 mais 46 ia dar um total de 92. Então isso seria uma célula que teria um problema genético. Então essa célula tem que diminuir, tem que ficar com a metade do seu cromossomo para posteriormente juntar 23 o pai juntamente com 23 a mãe, e dando um total de 46, ok? Vamos seguindo. O processo de meiose é um fator crucial para a formação dos gametas, porque permite a manutenção do número de cromossomos da espécie ao longo das gerações. Por meio do crossover, ocorre a permuta de segmentos genéticos dos cromossomos homólogos. O que é esse crossover? É quando uma célula, essas células germinativas, vão pegar pedaços dos cromossomos para fazer essa união. Isso garante que essa célula ela tenha o processo de variabilidade genética. Lembram lá da reprodução assexuada que eu falei que não existia variabilidade genética? Lembram quando eu falei de mitose, que não tinha variabilidade genética? O que isso quer dizer? Quando eu falo que não tem variabilidade genética, eu quero dizer que uma célula é idêntica à outra. No processo de meiose ocorre o crossover e essa célula vai pegar segmentos dos cromossomos e vai ocorrer variabilidade genética. Por isso que você aí, pequena criança que está me assistindo, você tem características do seu pai e características da sua mãe. As menores que sejam, você pode puxar mais um do que o outro, mas você leva traços tanto do seu pai quanto da sua mãe, ok? Garantindo a variabilidade genética nos gametas formados, como falei. Hoje aqui eu estou me sentindo com esse mouse aqui. Pronto. Vamos pular um pouquinho essa parte aqui sobre os cromossomos e vamos entrar num conceito importantíssimo. Esse conceito aqui é do espermatogênese e da ovogênese. Esse processo aqui é o processo de meiose. Como acontece a meiose? A meiose, como eu falei, vai ser um processo reducional. Irá fazer a redução da quantidade de cromossomos para que ela possa aí sim posteriormente somar, ok? Para deixar bem claro, ela vai reduzir para depois somar com outra célula. Então aqui a gente tem os dois processos. Espermatogênese no homem, obviamente, vai transformar espermatozoide no final, e ovogênese na mulher, que lá no final irá se transformar no óvulo. Então vamos pular aqui essa parte para chegar onde tem mostrando cada um. Então aqui tem o processo de ovogênese,
processo de ovogênese diz respeito ao processo de formação dos gametas femininos no ovário e começa durante o período de desenvolvimento fetal inicial. Nesse momento, as células germinativas primordiais diferenciam-se em ovogônias. A maioria dessas células se degenera antes mesmo do nascimento, mas as que restam se diferenciam em ovócitos primários. Tanto as ovogônias quanto os ovócitos primários são células diploide, ou seja, 2N igual a 46 cromossomos. Como eu tinha falado anteriormente, essas células elas são em duplas. A gente tem 23 pares de cromossomos, ou seja, 2N igual a 46 cromossomos. Passando daqui, a gente vai entrar agora sim, no processo de ovogênese. Então, a gente viu aqueles duas imagens e aqui eu separei para explicar um de cada vez, para ficar mais fácil, mais simples. E lembrando que esses vídeos serão um pouquinho menor, vou mandar uns 10 vídeos para que o celular de vocês não fiquem lotados e demore muito para baixar. Então, na ovogênese, o que vai acontecer? Primeiro, obviamente que a mulher vai ter uma célula germinativa. Essa célula germinativa ela é diploide, ou seja, ela tem 46 cromossomos. Vão anotando bem aí, bem no caderno de vocês, para vocês não se perderem no caminho, porque isso é questão de prova com toda certeza. Essa célula germinativa, vocês podem observar aqui em cima, eu vou passar o mouse aqui, porque hoje eu estou muito importante em mouse. Essa célula 2N, ela vai fazer um processo inicial de mitose, ok? Cuidado para não confundir, porque tem meiose e mitose nesse processo. Então começa com a mitose. O que é o processo de mitose? O processo de mitose vai ser divisão equacional, onde nenhuma célula vai perder nenhuma função, nenhuma quantidade de material genético. Então vai ter a primeira mitose. Uma célula se transforma em duas células. Quando ela se transformar em duas células, ela vai fazer o segundo processo de mitose. Então, tínhamos duas células, agora teremos 4, ok? Então vocês podem acompanhar aqui, ó. Célula germinativa, primeira mitose e posteriormente acontece a segunda mitose. Uma célula, agora temos 4 células. Nesse processo de 4 células, agora elas vão fazer o primeiro processo de diferenciação. Essa célula, agora, quando elas estiverem maturas, ela vai ter o seu crescimento, ela vai se transformar agora em ovócito primário ou ovócito 1, ok? Esse ovócito 1 vai ser uma célula que vai ser maior, porém ela continua ainda diploide, ela ainda continua com 46 cromossomos. Porém agora, para se transformar no óvulo final, ela vai ter que fazer o processo reducional. Então, o ovócito 1 ele vai fazer o primeiro processo de meiose. Pessoal, só recapitulando um pouquinho, lá em cima na mitose vai continuar os mesmos processos, prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Agora vamos voltar para cá. Na meiose 1, que a gente tem o ovócito 1, vamos fazer a meiose 1. Essa célula ela vai entrar nesses mesmos processos de prófase, metáfase, anáfase e telófase, porém serão processos que vai ter uma leve diferenciação. Nesse processo de meiose 1, vai ter o ovócito 2 ou ovócito secundário. Juntamente com esse ovócito secundário, a gente vai ter os corpos polares ou globo polar, ok? Esse globo polar que vocês estão vendo aqui no lado, o corpo da mulher vai absorver posteriormente. Então, esse ovócito 2, ele vai fazer outro processo de meiose. Esse segundo processo de meiose, agora sim, vai aparecer e vai gerar o óvulo. Esse óvulo já vai ser maduro e já vai poder ser fertilizado. Ah, professor, então quer dizer que uma criança pode ter esse óvulo? Não, pessoal. O que acontece é que esse óvulo, a mulher já vai ter toda essa célula germinativa, vai ter esse processo de ovócito 1, porém, só vai acontecer esse segundo processo de óvulo quando essa mulher entrar na puberdade. Então, antes disso não acontece. Precisa de hormônios estimulantes. Então, não tem como tirar esse óvulo de uma criança para fecundar. Por isso que as crianças não ficam grávidas, ok? Ah, e aqui embaixo vocês estão vendo que tem 3 globos polares ou corpos polares. Esses globos polares o corpo irá absorver. Então a gente viu como o processo é simples da ovogênese. Temos primeiro processo de mitose e posteriormente vai se transformar em ovócito 1, essa célula germinativa, e esse ovócito 1 vai fazer a meiose. Lembrando que meiose é um processo reducional, irá reduzir a quantidade de cromossomos. E agora a gente vai para o processo de espermatogênese. Vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito grande, que já está 9 minutos. Vou parar